Não sobre a igreja, nós temos que ser uma igreja unida para a gente vencer as adversidades da vida, porque nós sabemos que a nossa luta aqui nessa terra é grande, nós batalhamos todos os dias contra o reino das trevas. A sua luta, a sua batalha não é contra o seu próximo que está do seu lado, que está em volta de você, é contra o reino das trevas, contra Satanás que tenta todos os dias te tirar da presença de Deus, mas você tem que se permanecer firme, obedecendo e olhando para a palavra do Senhor e entendendo que todo sofrimento que você passar aqui nessa terra, um dia vai ser recompensado das mãos do Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, saber que todo sofrimento que a gente passar, um dia ele vai ser recompensado pelas mãos do nosso próprio Deus, amém? Eu quero já aqui entrar na palavra do Senhor com os irmãos, falar a respeito um pouco do povo de Israel. O povo de Israel era um povo escolhido por Deus. Eu creio que alguns dos irmãos, todos os irmãos já ouviram, aleluia, já leram essa passagem aqui a respeito, aleluia, do povo de Israel. Glória a Deus, aleluia. Aonde o povo de Israel, ele tinha sobre ele uma promessa. Deus, ele deixou uma promessa sobre o povo de Israel. Assim é ele, assim somos nós. Nós carregamos uma promessa sobre nós. Promessa essa, aleluia, que está lá no Evangelho de João, lá no capítulo de número 16, aonde Jesus Cristo, ele vai se entregar, aleluia, para morrer em nosso lugar, e ele vai falar lá que vai ser preciso que ele vá para o céu, mas um dia ele iria voltar para buscar a sua igreja. Essa é a promessa que nós carregamos sobre as nossas vidas, que um dia Jesus Cristo ele vai buscar. Mas, irmão Elias, eu posso ser impedido de viver essa promessa? Claro que pode, irmãos. O povo de Israel, aleluia, ele carregava sobre ele uma promessa. Só que aquela geração que foi arrancada do Egito, nenhuma foi, aleluia, nenhum deles foi inserido em Canaã. Apenas 2 homens que estavam no Egito, Josué e Caleb. Então nós entendemos aqui, irmãos, que a promessa que está sobre a nossa vida, aleluia, ela é real. Jesus Cristo, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Jesus Cristo, ele falou que um dia ele vai buscar, ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai voltar. Isso é real, creia, espere no Senhor com paciência, porque um dia ele vai voltar. Só que o que impede a gente, aleluia, de viver essa promessa é a nossa desobediência, como já foi falado aqui. O povo de Israel, aleluia, ele estava lá no Egito. Ele foi arrancado do Egito, só que algo impediu aquele povo, aleluia, de entrar em Canaã. O povo de Israel, ele foi parar no Egito, aleluia, através, aleluia, de José. José, ele foi vendido por seus irmãos como escravo e foi parar no Egito. Lá José, ele se tornou governador do Egito. Um tempo depois, aleluia, a Bíblia vai dizer que teve uma fome sobre aquela terra. E a família de José, ela vai para o Egito para comprar mantimento. E ali, aleluia, eles acabam ficando e se estabelecendo ali no Egito. Anos depois, aleluia, o povo de Israel, ele vai crescendo numerosamente, ele vai se estabilizando. Só que, aleluia, décadas depois, José, ele vai morrer. E a Bíblia vai dizer, aleluia, a Bíblia não relata o nome, só que José, ele vai ser, aleluia, ele vai morrer. E a Bíblia vai dizer que vai ser levantado um novo faraó para suceder José. E aquele faraó, aleluia, vendo o grande crescimento do povo de Israel, ele vai temer. Ele vai temer o povo de Israel. Temer, aleluia, por ali acontecer uma guerra e aquele povo tomar o lugar dele. Então o povo de Israel, ele vai parar no Egito. O povo, ele cresce numerosamente. Ele vai começando a se expandir ali. Ele vai começando a prosperar. Só que José, ele vai morrer, e José, ele vai ser sucedido por um novo faraó, e aquele faraó, ele vai olhar para o povo de Israel, ele vai olhar para aquela multidão, e ele vai temer o povo de Israel. Então, aleluia, aquele faraó, ele vai começar a escravizar o povo de Israel, ele vai começar a escravizar, e assim, aleluia, o povo de Israel começou a ser escravo no Egito, e a Bíblia